Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula. Nessa aula eu vou te falar sobre os possíveis tipos de tratamentos para os traumas de filhos e filhas de mães narcisistas ou pessoas que vieram, de modo geral, de lares disfuncionais. Então, tudo que eu vou dizer aqui serve para quem é filho ou filha de mãe narcisista, filho ou filho de pai narcisista, mãe tóxica, mãe abusiva, mãe psicopata, mãe pedófila, pai pedófilo, pai psicopata, lares disfuncionais de modo geral. Lembrando que toda mãe narcisista é tóxica, mas nem toda mãe tóxica ela é narcisista. Tem mães que têm comportamentos, e pais também, abusivos, hostis, agressivos, violentos, e não são narcisistas. E tem mães que são, pais são psicopatas, enfim, o leque da maldade é bem grande, né? Então, todas essas pessoas, todos esses indivíduos que vêm de lares disfuncionais, existe terapia. E, normalmente, a terapia, ela entra de acordo com cada queixa de cada paciente. Tem pessoas que sofrem mais com estresse pós-traumático, tem pessoas que sofrem mais com os sintomas de ansiedade, depressão, com os sintomas de baixa autoestima, de falta de segurança própria. Então, o tipo de tratamento vai depender das sequelas dessa vítima, das sequelas desses traumas. Então, há uma variável, um tipo de terapia para uma pessoa vai servir e para outra não vai ter tanta eficácia, ao pé que para alguma pessoa que não teve muita eficácia, tratamento X, o mesmo tratamento X vai ter maior eficácia para uma outra pessoa, porque cada ser é ímpar, cada um viveu traumas diferentes, em intensidades diferentes, receberam esse trauma de formas diferentes. Por exemplo, uma família disfuncional, um filho e uma filha que receberam uma punição, por exemplo, de ficarem trancados em um ambiente fechado durante muitos dias. Alguns, a forma como essa criança recebeu esse trauma vai ser diferente de um para o outro. Então, um pode se transformar em um psicopata e o outro não. Um pode ter estresse pós-traumático, o outro não. Um pode sofrer de claustrofobia por ter ficado trancado, o outro não. Ele vai ter síndrome do pânico, então é diferente. Então, cada terapia vai funcionar de forma diferente para determinado indivíduo. Me perguntam muito, Virgínia, qual é a melhor terapia para quem sofre com os traumas de uma mãe narcisista? Depende do seu trauma, depende de como isso te afetou, depende de quais sequelas você tem urgência em tratar. Qual é a sua urgência? Sua urgência é a síndrome do pânico? A sua urgência são sintomas de estresse pós-traumático complexo? A sua urgência é você colocar bordas e limites nas suas relações? A sua urgência é curar-se emocionalmente? É ter autoestima, amor próprio, autoconfiança? Depende da sua urgência, depende do grau de sequela dessa vítima, tá? Então, eu vou abordar aqui algumas formas de você estar tratando traumas, tá? Vamos compreender um pouquinho mais da gravidade dos danos às vítimas, tá? Bom, quais são os maiores danos que eu percebo nesses anos em que atendo as vítimas, né? Eu faço um trabalho desde 2018 e estou formada, né, como psicanalista, já atendo há algum tempo. E quem não me conhece, prazer, né? Virgínia Cose, né? Eu sou sobrevivente de uma mãe narcisista, um pai psicopata, sou autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e também sou psicanalista. Em um espectro aí do pior trauma para um trauma mais brando, filhos e filhas de mães pedófilas são as crianças que sofrem mais traumas e tem mais sequelas psiquiátricas e psicológicas e emocionais. Depois a mãe psicopata, depois a mãe narcisista, né? E tem as mães narcisistas malignas, que fica entre a mãe psicopata e a mãe narcisista. Depois as mães histriônicas, borderlines, e depois as mães tóxicas e abusivas, tá? Então, os danos maiores a nível psiquiátrico que eu encontro, principalmente nas vítimas de pedofilia, de mães incestuosas,
algum grau de esquizofrenia, algum grau de autismo, transtorno de déficit de atenção, depressão crônica, algumas crises de perseguição, muitas vezes até acompanhadas de alucinações, né, crises de alucinações. Muitas vezes não são esquizofrênicas essas vítimas, mas têm microcrises, crises mesmo de alucinação, que duram em torno de 1 hora ou mais até. Precisam ser medicadas, precisam de buscar ajuda psiquiátrica, tá? Esses casos mais graves é necessário entrar com medicação, tá bem? Depois vem estresse pós-traumático complexo, que eu acho o mais difícil de ser tratado de tudo. Os traumas em si, o estresse pós-traumático complexo, daí vem as fobias, vem a síndrome do pânico, vem também a ansiedade, a depressão, e vem depois o lado emocional, né? A criança interior que fica ferida, a falta de amor próprio, a falta de autoestima, a falta de segurança, a falta de bordas e limites nas relações. Essas vítimas acabam sendo mais passíveis a outros abusadores, então tem que haver aí uma educação na comunicação. Essa vítima precisa ser orientada de como ela deve lidar e como reconhecer possíveis abusadores. Essa vítima vai ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas, então tem que trabalhar habilidades sociais nessa vítima, porque ela pode ter fobia social. E também a comunicação normalmente não é assertiva. Normalmente são pessoas machucadas que machucam outras pessoas. Pessoas que muitas vezes são vítimas, mas também acabam vitimizando outras pessoas e tem uma comunicação agressiva, né? Então, às vezes passiva, agressiva também. Tem muita coisa para trabalhar. A terapia não é de 1 ano, não se resolve. Só um minuto, gente. Não se resolve toda uma vida de abuso em 1 ano de terapia. Não resolve, gente. É para mais de 1 ano. Tá bem? É muita coisa realmente que precisa ser trabalhada. Essa vítima precisa ser validada na terapia. Porque esse profissional tem que compreender sobre a dinâmica familiar narcisista. Tem que compreender. Tem que entender bem sobre traumas e estresse pós-traumático. Tem que entender muito bem dos danos causados às vítimas. Precisa compreender. Se essa vítima for para um consultório, para terapia com um profissional que não entenda da dinâmica familiar narcisista, essa vítima não vai conseguir trabalhar a síndrome da boa menina, porque isso não é ensinado em faculdade. Não vai trabalhar bordas e limites, não vai trabalhar amor próprio e autoestima, porque isso também não é ensinado em faculdade. Não vai aprender a colocar bordas e limites, porque também não é ensinado em faculdade nem em formação de psicanálise. Então, vários pontos essa vítima não vai conseguir trabalhar se esse terapeuta não tem conhecimento de lar disfuncional com abuso narcísico. Mas essa vítima vai poder trabalhar em terapia com um profissional que não entenda depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, isso sim, fobias, porém tem que haver validação. Por quê? Se você vai para terapia para trabalhar a depressão e a causa da depressão são os traumas que você sofreu, e aí você vai falar dos abusos, o terapeuta diz para você assim, mãe é mãe, nem para tratar a depressão esse profissional vai poder te atender. Pelo contrário, você vai sair ainda mais culpado. Por quê? Há uma cultura entre psicoterapeutas no Brasil de que toda mãe é boa, muito embasado pela nossa cultura e também pela religião, de que só existe a mãe louca, que é aquela que mata o filho, e a mãe boa. Não existe mãe ruim na nossa sociedade, e essa cultura errada acaba chegando nos consultórios. Então as vítimas acabam não sendo validadas. E aí todo o trabalho terapêutico você não vai conseguir trabalhar a raiz dos problemas, que é o seu relacionamento ou os traumas que você teve com sua mãe narcisista. Então é importante um profissional que valide as vítimas e não diga mãe é mãe, por exemplo. É importante também que esse profissional tenha conhecimento profundo sobre traumas e estresse pós-traumático. Sem isso, e olha, é meia boca o que aprende na faculdade, é meia boca o que aprende na psicanálise, porque
Na psicanálise até que você aprende mais, tem mais, o profissional de psicanálise ele estuda 2 anos e meio. Na psicologia é muito pontual a questão dos traumas. É quando na faculdade de psicologia você estuda a psicanálise. Então a psicanálise faz parte da grade curricular da psicologia. E quando esse profissional de psicologia estuda a psicanálise, ele estuda os traumas. Porém, tem um grande problema no Brasil. Grande problema. O Brasil, por não ter histórico de guerra, catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunami, principalmente guerra mesmo, com soldado e tal, nós não temos uma cultura onde os profissionais de psicologia fazem cursos ou se aprofundam em traumas. O Brasil é um país carecido de profissionais de saúde mental que são especialistas em traumas. É uma carência que existe no Brasil, mesmo o Brasil sendo um dos países mais violentos do mundo. Então, o trauma sexual é uma grande realidade, pedofilia é uma grande realidade no Brasil, a violência urbana, né, assalto, roubo, parentes que você perde de repente um assalto. A violência no Brasil é muito grande, mas as pessoas têm os profissionais de saúde mental têm uma cultura de que trauma e estresse pós-traumático significa guerra, soldado de guerra, ponto. Acidente de carro, ponto. Alguém da sua família morreu, ponto. E não olham para os lares, não olham que por conta dessa cultura horrenda, diga-se de passagem, de que toda mãe é boa, por conta dessa cultura, esses profissionais acabam trazendo isso para os seus consultórios, de que um lar disfuncional, eles descartam a possibilidade de que um lar disfuncional possa causar estresse pós-traumático complexo e traumas. E, pior que isso, a maioria não sabe lidar com estresse pós-traumático complexo. Porque tem que ser um estudo por fora da faculdade, por fora da psicanálise, entende? Tem que meter a cara e estudar, tem que adquirir livros, enfim, tem que estudar a parte. Como todas as profissões, a gente sabe que faculdade só pincela tudo. Que o beabá mesmo é enfiando as caras depois estudando, né, para você se especializar em uma área. E por conta dessa cultura de que mãe erra tentando acertar, esses profissionais, eles não se empenham e não olham a possibilidade de uma pessoa que veio de um lar disfuncional ter estresse pós-traumático complexo e ter traumas para ser trabalhados. Normalmente, os profissionais de saúde mental no Brasil, os psicoterapeutas, se você passou por um estupro, se você passou por a morte de um ente querido, um acidente muito grave, aí sim eles levam o paciente a trabalhar trauma e estresse pós-traumático. Se você chega contando os horrores que você passou com a sua mãe narcisista, eles vão olhar, e nem vão passar pela cabeça deles que você tem que trabalhar estresse pós-traumático complexo. Eu desconheço uma vítima de mãe narcisista que não teve trauma de estresse pós-traumático complexo proveniente de traumas. É impossível, porque o trauma psicológico existe. E esses profissionais não conhecem, não sabem que existe trauma emocional. Que o trauma emocional, o trauma psicológico pode ocasionar o estresse pós-traumático complexo. Então, primeiro você tem que investigar se esse profissional vai entender de traumas psicológicos e também sobre estresse pós-traumático complexo. É muito importante isso, tá, gente? É muito importante. Conhecimento profundo sobre as sequelas em filhos e filhas de mães narcisistas e como superar, como eu bem falei. É necessário também esse profissional entender o que é um macaco voador. Se você quiser uma terapia completa mesmo, o que é um macaco voador, as sequelas de uma mãe narcisista no filho e na filha, enfim, a síndrome da boa menina, ligação traumática,
codependência, síndrome de Estocolmo, que pode ocorrer também nesse elo com essa mãe, bordas e limites, enfim, é muita coisa. E esse profissional deve, pelo menos, saber o arroz com feijão de sequelas nos filhos de mães narcisistas. Bom, tem traumas que são mais urgentes de serem tratados. Por exemplo, se tem uma vítima que, além de uma mãe narcisista, tem um pai que é pedófilo ou um tio que é pedófilo, e sofreu abuso, né? Essa vítima primeiro tem que tratar os traumas mais graves, aqueles que têm sequelas maiores no seu dia a dia. Então, tratar primeiro o trauma sexual, depois os traumas relacionados à mãe narcisista e depois as consequências, digamos, menos piores, né? Que é amar a si mesmo. Muitas precisam até, gente, de aprender educação financeira, porque não foram treinadas para serem codependentes, não sabem lidar com as finanças. As compulsões, muitas têm compulsões por compras, compulsões alimentares, vícios. Então, o que é mais urgente? O que atrapalha mais a vida dessa vítima hoje, desse paciente hoje, você que é sobrevivente, o que é pior para você hoje? É a dor de ter uma mãe narcisista? Então, você tem que buscar uma terapia que você vá trabalhar essa dor primeiro. Então, se fosse numa escala, primeiro trabalhar os traumas, depois as urgências das sequelas dos traumas e as mudanças comportamentais, como amor próprio, autoestima, autossegurança, habilidades sociais, síndrome da boa menina, procrastinação. Muitas sofrem de procrastinação, muitos sofrem com a procrastinação. Seria nessa sequência. Mas, primeiro você tem que identificar qual é a sua urgência. E se você não sabe, o seu terapeuta tem que te ajudar a identificar qual é a sua urgência e trabalhar essas urgências. Vamos lá, abordagens terapêuticas para tratar traumas. Não necessariamente para tratar traumas de filhos de mães narcisistas. Abordagens terapêuticas para tratar traumas de modo geral. E quais são normalmente os traumas que filhos de mães narcisistas têm? Violência física, violência verbal, violência psicológica, tortura, difamação de modo de perseguição, uma perseguição tão constante que essa pessoa tem medo, às vezes tem fobia social, porque tem medo, já foi tão julgado a vida inteira que tem medo do que os outros vão pensar a respeito dele, e isso acaba se transformando num trauma, e essa pessoa se fecha socialmente. Traumas relacionados a abusos, né, de pedofilia e de sexualidade, porque algumas mães com perfil mais psicopatas permitem que as filhas sejam abusadas porque não estão nem aí. Então, são diversos traumas, são muitos traumas mesmo. Bom, a terapia de psicanálise, né, ou a terapia de análise, que muitas pessoas também chamam de terapia de análise. O indivíduo toma consciência da sua experiência traumática, elaborando e reintegrando na sua história de vida por meio da fala, para que ela não ocasione novos sintomas que gerem angústia e sofrimento para ele. Ao realizar a análise, ele consegue elaborar seu trauma com mais facilidade, identificando as vivências que passou e as dores que sofreu em um ambiente seguro e acolhedor, construído para a expressão livre das suas angústias e dos seus anseios. Então, ele vai ressignificar esses traumas. A análise serve para você ter um autoconhecimento profundo e você entender também o que aconteceu com você. Você elabora o trauma, você primeiro tem consciência do que você viveu é um trauma, e você vai elaborar melhor essa experiência para que você compreenda o que aconteceu com você. Isso, gente, já é um enorme progresso, enorme. A primeira paciente que eu tive na psicanálise, no meu estágio, era uma paciente que estava tendo crises de síndrome do pânico. Ela tinha na infância, depois na vida adulta não tinha tanta frequência, depois que ela casou melhorou, porém recentemente, né, recentemente da época
ela tinha descoberto que a mãe era narcisista. E o trauma da descoberta ativou gatilhos e ela passou a ter crise de síndrome do pânico. Obviamente que foi um grande desafio para mim logo de cara. E, gente, com 3 meses de terapia, ela não tem mais crises. Não significa que ela está curada. Pode ser que no futuro ela tenha novas crises. Mas 3 meses de terapia de psicanálise, os traumas, a síndrome do pânico sumiu, desapareceu. Por quê? Passe de mágica? Não. Ela elaborou esse trauma, os traumas, né, que não foi só um, foram vários traumas, muito triste mesmo, mas ela elaborou, ela conseguiu entender o que de fato aconteceu com ela. A análise serve para isso, para te levar a um autoconhecimento profundo e ao conhecimento do trauma em si, para a pessoa colocar os pingos nos is, entender o que aconteceu com ela. Então, quando ela tinha aquela sensação, aquela falta de ar, aquele bolo na garganta, aquela vontade enorme de chorar, ela sabia de onde vinha aquilo, do trauma lá do passado, do trauma que ela sofreu lá na infância dela. Ela sabia o que tinha acontecido com ela, e aí é ensinado técnicas, né, de respiração, por exemplo, para a síndrome do pânico, como você se acalmar, lembrar que isso tem motivo, que era um gatilho que vinha lá de trás desse trauma, e ressignificar isso num ambiente acolhedor, um ambiente onde esse paciente não é julgado, mas acolhido, fazer com que esse paciente compreenda o que aconteceu com ele. Essa compreensão e essa livre expressão do falar do que aconteceu com você vai colocando os pingos nos is e vai se ajeitando na sua mente. E, claro, estratégias para você lidar com os sintomas, as sequelas desse trauma. A psicanálise te leva a esse entendimento e é dessa forma que você pode lidar com os traumas. Terapia com psicólogo. Assim, muitas pessoas perguntam qual a diferença do psicólogo e do psicanalista. O psicólogo, ele faz uma graduação, uma faculdade, uma universidade superior, ele estuda para se formar como psicólogo. O psicanalista, segundo a legislação, segundo a Associação de Psicanálise, é um curso livre. Então, não tem diretrizes, né? Você faz, normalmente são 2 anos e meio, a que eu fiz são 2 anos e meio. Há instituições que cobram graduação para você fazer o curso e outras não. Mas não é algo regulado pelo MEC, onde há uma exigência. Não é um curso livre, tá bem? E há psicólogos que, além de estudarem a psicanálise na faculdade, depois de terminar a faculdade, fazem a formação de psicanálise, tá bem? Bom, a terapia com psicólogo, a intenção é levar o paciente a elaborar melhor a situação, de modo que gradualmente ele modifique os padrões mentais negativos ou que a repercussão emocional desse seja menos desorganizadora. O psicólogo vai utilizar estratégias da psicanálise para lidar com os traumas, além de outras ferramentas, tá? Como a terapia cognitivo-comportamental, que você vai ver mais à frente. Reativar e processar as respostas de estresse congeladas nas musculaturas e nos tecidos, possibilitando a expressão emocional necessária para o estabelecimento de novas conexões cerebrais e modificação dos sintomas associados ao trauma. Os autores enfatizam que a relação terapêutica deve primar pelo cuidado e segurança, vínculo com atenção aos movimentos espontâneos surgidos do corpo do paciente, proporcionando experiências reparadoras sem ativar o núcleo traumático. O terapeuta, nesse sentido, precisa acreditar no pressuposto reikiano da autorregulação. A terapia reikiana não é reiki de mãos, não. É bom explicar. É outra coisa, tá, gente? No qual a ação terapêutica deve facilitar o reequilíbrio natural do organismo de forma a proporcionar uma circulação energética que foi estagnada pelo evento traumático. O que acontece no trauma? Nosso corpo tende a congelar
né? Ainda mais quando se é criança e o abuso vem por parte dos pais. Você se sente indefeso, você não pode fugir, você não pode lutar. Normalmente a reação do sobrevivente é de congelamento. Então a terapia vai descongelar os movimentos de fuga, e essa é a proposta, ou de luta, porque tendemos a congelar, e isso é expressado no nosso corpo, tá, gente? Então, você vai elaborar novamente o trauma, como na psicanálise, com a proposta da psicanálise, e também como na proposta da psicanálise, sem reativar o núcleo traumático, aquele evento lá traumático. Por isso, gente, que terapia tem que ser primeiramente com psicoterapeuta. Porque se você vai para um terapeuta complementar, que aí entram as terapias integrativas, as holísticas, quem gosta de constelação familiar, que eu tenho muitas restrições quanto à constelação familiar. Se você pega um profissional de constelação familiar que não tem formação na psicanálise, que não tem formação na psicologia, e ele ativa esse núcleo traumático, dali você pode ter outro trauma, porque ele não vai saber lidar com você, com seu núcleo traumático ativado. É um perigo. É um perigo. Porque qualquer pessoa pode ser constelador. Qualquer pessoa. E aí tem gente que confunde psicoterapia com constelação. Cuidado, já fiz vários vídeos falando sobre o perigo da constelação familiar, principalmente para quem é vítima de uma mãe narcisista, que tem toda uma cultura entre os consteladores, não todos, abro aspas, nem todos, de que tem que passar pano para a maldade das mães, para você não ficar quebrando lá na lei do pertencimento, quebrar o vínculo com a mãe, senão você está fadado ao fracasso, à doença, e mais aquele monte de desculpa a expressão, aquele monte de cocô. Parece que as pessoas defecam pela boca na hora de falar uns absurdos desse, que se você cortar contato com uma mãe narcisista ou psicopata ou tóxica, abusiva, que você está fadado ao fracasso. Isso para mim, desculpa a expressão, é bostejar, é falar cocô. Eu não consigo me expressar de outra forma senão isso, gente. Senão isso, que é um absurdo. Essas pessoas que fazem esse tipo de discurso deveriam ser denunciadas. Esse é o grande problema de você, ao invés de buscar uma psicoterapia, você buscar uma terapia complementar como se fosse a terapia principal. Porque a maioria não tem associação. Por exemplo, a terapia de Ayurveda tem associação, a Associação Brasileira do Ayurveda, né? A minha formação de terapia Ayurveda, que é uma terapia complementar, é pela Associação Brasileira do Ayurveda. A psicanálise tem suas associações. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a Associação Espírito Santense de Psicanálise se chama SOPS. Eu sou conveniada à Associação Espírito Santense de Psicanalistas. Você tem onde denunciar esse profissional. Os psicólogos, CRP, você vai fazer uma denúncia no CRP. Constelador, não tem onde denunciar. Terapeuta de reiki, você não tem onde denunciar. Terapia de aromaterapia, você não tem onde denunciar. Não que sejam terapias que não são válidas, exceto que eu tenho muita restrição com constelação familiar. Cromoterapia, florais de bar, aromaterapia, mais o que? Aquela com agulhas, como é o nome? Acupuntura, EFT, que é uma ótima terapia complementar, ou seja, complementa, tá? Faz parte ali. Imagine um bolo, a massa do bolo, que é o principal, que vai dar sustentação para esse bolo. A massa do sobrevivente é a psicoterapia. E aí vem as terapias complementares, o lacê, a cereja do bolo não, mas um chocolate raspado, uma figura de linguagem, seriam as terapias que complementam. E claro, tem várias terapias complementares que são ótimas, como a EFT, tá? O Ayurveda também é uma excelente terapia para mudar de estilo de vida que o sobrevivente precisa. Então são terapias que complementam. Psicoterapia é com psicólogo e psicanalista. O restante é terapia complementar.
tá, gente? Então, cuidado na hora de você escolher, não coloque uma terapia complementar no lugar de uma psicoterapia. Você pode estar dando um tiro no seu pé sem saber, porque esse profissional não está apto a tratar traumas, não está. Só quem está apto para tratar trauma é psicoterapeuta, não é terapeuta complementar, não é terapeuta de constelação familiar, tá bem? A não ser que tenha formação em psicanálise ou psicologia, tá bem? A terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental focada no trauma consiste em uma forma de exposição gradual a memórias traumáticas, a partir da recomendação de implementação da TCC-FT, elaboradas pelo National Child Traumatic Stress Network. Essa narrativa pode ser facilitada através da escrita de livros, poemas ou histórias sobre um evento traumático, a fim de explorar cognição distorcidas associadas aos acontecimentos. Nos casos em que o trauma não esteja circunscrito a um único evento traumático, a narrativa pode abranger toda a linha do tempo da vida do paciente, não limitando-se a um episódio específico. Durante essa narrativa, o terapeuta pode intervir a fim de psicoeducar o paciente sobre o contexto ou evento traumático e sintomas associados, além de auxiliá-lo a trazer o máximo de detalhes possíveis, integrando seus pensamentos e sentimentos de forma significativa. Então, com a terapia cognitivo-comportamental, você focado no trauma, além de você trabalhar o trauma em si, a terapia cognitivo-comportamental tem outras funções, tá? Não trata só trauma. Você vai ressignificar comportamentos, por exemplo. O seu pensamento leva a um sentimento que te leva a uma emoção. Então, pela terapia cognitivo-comportamental, você vai criar estratégias onde você vai identificar seus pensamentos. Esses pensamentos que normalmente são distorsivos, né, principalmente os pensamentos que estão voltados nas suas crenças centrais, que são as crenças que você teve lá na sua infância, que resumem quem você é. A terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar nessas crenças centrais. E aí você vai trabalhar, vai criar gatilhos. Tem muita coisa na terapia cognitivo-comportamental, exercícios de várias formas para trabalhar e se autoconhecer, para identificar pensamentos intrusivos, por exemplo, que vão gerar sentimentos, que vão gerar ações. Entende? Pensamento gera emoção, que gera uma ação. Então vai trabalhar dessa forma. E aí você pode trabalhar tudo, todos os problemas que filhos de mães narcisistas têm, sejam os psicológicos e emocionais, tem ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. E tem a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, que vai ali te trazer ao evento traumático sem ativar o trauma cognitivo, o trauma mesmo, mas de forma devagar, com cautela, com profissionalidade, para que você no seu trauma não seja ativado, porque um trauma ativado pode se transformar num novo trauma. Por isso que tem que ser um profissional sério, tá, gente? Não é qualquer profissional que pode lidar com trauma. Terapeuta complementar não pode trabalhar com trauma, é psicólogo ou psicanalista, ponto. Tá, gente? Então, você vai ressignificar com a terapia cognitivo-comportamental os seus traumas, através da escrita, mas o quê? Narrativa, né? O falar, né? A fala livre, enfim, tem várias ferramentas. Na minha formação de psicanálise, nós tivemos um módulo só sobre terapia cognitivo-comportamental, tem cursos livres. Quem é psicólogo, psicanalista, pode fazer esse curso livre de terapia cognitivo-comportamental para ter mais ferramentas aí para trabalhar com seus pacientes. Experiência somática. Esse método, gente, tem como objetivo trabalhar os traumas. Ele é específico para traumas, tá bom? O método SE atua sobre o comportamento do sistema nervoso autônomo por meio da conscientização das sensações corporais relacionadas à situação traumática, ao trauma em si.
O método SE entende que o trauma não é causado pelo evento em si, mas se desenvolve por uma incapacidade do corpo, da mente, do sistema nervoso processar esses eventos estressantes e até avassaladores. Dentro dos meus cursos, principalmente do curso Como Superar Mães Narcisistas, eu gosto de trabalhar com a experiência somática, é onde eu tive melhores resultados e é o que eu tento levar para os meus alunos e também meus pacientes. Tem curso livre também, tem especialização, né, um curso livre sobre a experiência somática. Quem pode fazer? Quem pode lidar com traumas, tratar traumas em seus pacientes. Quem pode tratar traumas em seus pacientes? Quem é? Já falei aqui, psicólogos e psicanalistas. Só terapeuta de constelação, terapeuta de reiki, terapeuta de ayurveda, terapeuta de fisioterapeuta, terapeuta de aromaterapia, não, tá? A menos que esse profissional tenha formação em psicanálise ou em psicologia, tá bem? É muito benéfico e eu entendo dessa forma também que o grande problema do trauma não é o trauma, o evento traumático em si, mas é como o seu corpo recebe esse trauma, né? Como que isso afeta seu sistema nervoso e como o seu corpo reage a isso. Então, nesse tipo de terapia, de experiência somática, você vai trabalhar o seu corpo, o seu corpo vai sentir as emoções do trauma, sem vivenciar, sem ativar o trauma. Tem que ser com muito cuidado mesmo. E tem que ter uma orientação de um profissional que realmente entenda de trauma para não ativar o trauma em si, tá? Então, você vai sentir, verbalizar esse trauma para você descarregar essa energia traumática que fica acumulada. Esse é o grande problema do estresse pós-traumático e dos traumas. Essa energia traumática fica acumulada. Então, o grande foco da experiência somática é você liberar essa energia traumática, e é como uma panela de pressão, bem devagar. Não é uma consulta, não é uma sessão, tá? Não é passe de mágica, nem nada do que eu tô falando aqui é passe de mágica. Nem a terapia com psicólogo, nem o TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, nem a terapia de psicanálise, nem na SE, nenhum desses que eu vou dizer aqui é passe de mágica. É muita sessão, tá, gente? Tem que ter investimento mesmo, porque senão você, né, é complicado. Tem gente que acha que vai chegar no primeiro dia da terapia, eu fiz 10 sessões, não consegui resolver o meu problema, porque 10 sessões possivelmente ainda não foram suficientes. 10 sessões é nada, gente, é nada. Para um filho de mãe narcisista, 10 sessões é nada. É muita coisa para ser trabalhada, é muita coisa. E tem gente que também acha que vai chegar na terapia e o terapeuta vai ter um passe de mágica. Vai falar algo e uau! Muitas vezes tem exercícios para fazer, os pacientes não fazem porque acham que é bobeira. Acham que a terapia tem algo mágico, que é igual. Tem gente que acha que psicoterapia é igual ir no médico. Você vai chegar lá, o médico vai falar assim: você tem essa doença, tá aqui a receita. Você vai para casa, vai tomar o remédio e vai ser curado. Psicoterapia não é medicina. Não tem fórmula mágica, não tem remedinho mágico, não. É você ter a persistência de continuar o seu processo terapêutico. E, claro, ter um bom terapeuta. Tá, gente? Então, o SE, ele trabalha as sensações e você, como uma panela de pressão, como eu disse, você vai abrindo, sabe? Né? Não é de uma vez, você não vai pegar a panela de pressão igual você termina de cozinhar seu feijão e você não vai de uma vez só. Não. No SE, você, como todas as outras terapias que eu falei aqui, você não pode ativar o núcleo do trauma, senão vai ser uma retraumatização. Panela de pressão vai aos poucos, você vai liberando essa energia traumática. EMDR. O EMDR,
É uma terapia de dessensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. É uma abordagem que trata do armazenamento da memória e da interpretação da experiência. São exercícios, né, exercícios que são realizados onde o paciente atende a uma tarefa motora enquanto se concentra na memória traumática, alvo em primeiro lugar, e depois dos pensamentos negativos relacionados à associação e sensação corporal. Então, você vai elaborar, né, o trauma lá na terapia. Quem pode aplicar EMDR? Só psicólogo. Até onde eu sei, psicanalista não pode. Não pode. Até onde eu sei, é só psicólogo. Então, constelador pode? Não. A pessoa que, sei lá, é advogado, é formado em direito, fez a prova da OAB, ele pode fazer isso? Não, gente. Trauma ou é psicólogo, é psicanalista. EMDR, até onde eu sei, só psicólogo mesmo, tá? Então, são exercícios que são realizados através dessa dessensibilização, esse reprocessamento, através do movimento dos olhos, você vai ressignificando e elaborando o trauma, tá, gente? A tarefa motora mais comum usada em EMDR são os movimentos dos olhos que seguem o dedo do terapeuta. No entanto, pode ser alternado por toques na mão, tons auditivos através de fone de ouvido. Por isso que eu gosto muito do EFT e por isso que o EFT é tão importante, gente. Uma terapia complementar muito boa. Inclusive, muitos terapeutas, muita literatura americana de trauma recomenda o EFT. Recomenda, porque realmente é bom, tá, gente? Quem puder fazer, faça. O EMDR trabalha com toque nas mãos, que não deixa de ser também parecido com o EFT, tá? Obviamente que são coisas diferentes, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa, não. Pelo amor de Zezé Mota. Não. Digamos que o carro-chefe da EMDR é o movimento ocular, mas pode ser feito de outras formas. Os exercícios são repetidos até que o cliente, o paciente, não relate mais nenhuma angústia emocional. O terapeuta de EMDR, em seguida, pede ao cliente que pense em uma crença positiva em relação ao incidente e se concentrar nessa crença positiva, continuando os exercícios. Então, você vai ressignificar através dessa movimentação ocular, tá bom, gente? Isso tudo tem uma explicação científica, tá? EMDR não é, como eu vou dizer, pseudociência, não. Tem relatos clínicos, tem embasamento científico EMDR. Quando nós vamos dormir, você já viu um cachorrinho seu dormindo, ou você já viu uma criança dormindo, que o olho começa a mexer, dá até gastura. Tudo que você vivencia no dia vai processando à noite. O movimento ocular é esse processamento de armazenamento de dados. É um microcomputador, não é mesmo? Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa e perfeita. Está armazenando. Então, o movimento ocular vai fazer esse processamento que você faria dormindo. Obviamente que a EMDR não se resume a isso, tá? Mas só para você, a grosso modo, entender que não é balela. Tá bom, gente? Bem, é isso. Espero que você tenha entendido quais são ali as possíveis opções de tratamento, que você escolha o melhor para você. E claro, teste, né? Teste. O importante é você estar identificando o que você viu que teve mais resultado, né? Às vezes não vai ser com a psicologia convencional, às vezes você vai se identificar mais com a psicanálise, às vezes você vai se identificar mais com o EMDR, ou com o SE, ou com a terapia cognitivo-comportamental. Eu já recebi relatos positivos de tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso aqui eu já ouvi relatos positivos. Algumas pessoas já falaram para mim, Virgínia, eu não me adaptei ao TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu não vi resultados. Já ouvi. Já vi muitos relatos de gente falando que EMDR foi maravilha. Já vi gente falando que não teve resultado. Teve gente que faz análise há 20 anos e fala, não abro mão da minha análise, Virgínia. Eu amo fazer análise e para mim é tudo de bom. Tem gente que fala, Virgínia, a análise não funcionou para mim. Tem gente que fala, Virgínia, a terapia com psicólogo foi a mesma coisa que nada.
e tem vários relatos de pessoas que gostaram muito da terapia convencional. Então, tudo depende de quem é você, quais são suas prioridades e quais dessas terapias vão funcionar. O que não pode deixar de fazer é de buscar ajuda profissional, terapêutica, qualificada para te atender. Qualificada, tá, gente? Não abra mão disso. Saúde mental é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. O melhor investimento. Por quê, Virgínia? Porque todas as outras coisas dependem de você estar bem emocionalmente. Como você vai trabalhar, como você vai prosperar se você não está bem emocionalmente? Como você vai cuidar da sua saúde, ter ânimo para fazer atividade física, para se cuidar, se o seu emocional está lá depressivo? Então, tudo depende do seu bem-estar mental. As pessoas têm panduragem de gastar com terapia, têm panduragem de gastar com os meus cursos, mas tem disposição para se entupir de lanche, de fast food, rasga dinheiro com roupa, rasga dinheiro com roupa que às vezes nem é uma necessidade, você poderia esperar mais, rasga dinheiro com um monte de coisa que é supérfluo, que talvez você nem está precisando, mas não investe no principal. O que adianta você ter um guarda-roupa lindo, tá sempre com as melhores maquiagens, com as melhores bijuterias, com as melhores roupas, fazer aquela lipo, colocar silicone, fazer plástica e você se olhar no espelho e você não se sentir bem com você mesmo? O que adianta? Você olhar para você e ainda não se sentir bela, ainda não se sentir bonita, ainda não se amar, não adianta nada. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, o melhor vestido do mundo. Se você não está feliz com você, se você não se ama, nada disso vai fazer você se amar. Nem tratamento estético, nem roupa, nem a melhor maquiagem. Nada vai fazer você estar bem consigo mesmo se você não trabalhar, primeiro, isso aqui. Então, priorize a sua saúde mental. Meus cursos estão aqui para te auxiliar. Eu também estou aqui como terapeuta para te auxiliar. E invista em você porque você merece, tá bem? Vou tirar as dúvidas de vocês lá no grupo do WhatsApp. Entra lá, corre lá, que eu estou indo agora responder as suas dúvidas. Convide outras pessoas. Olha, assisti uma live agora da Virgínia, um vídeo dela muito legal sobre traumas e sobre estratégias para trabalhar traumas. Vamos entrar lá no grupo do WhatsApp que ela vai entrar agora lá para tirar as dúvidas. Então corre para lá, o link está na descrição e também está nos comentários. Eu espero você agora, então, no grupo do WhatsApp. Até lá e tchau, até a próxima aula, gente. Tchau.